Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a liturgia da missa, nosso 26º encontro. Estamos na oração eucarística. Depois da consagração, nós vemos a aclamação da comunidade. Para entendermos esta aclamação da comunidade, nós devemos primeiro ter em mente a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Através dessa narrativa que Paulo faz no capítulo 11, do versículo 22 até o versículo 26. Essa passagem de São Paulo, ela é o primeiro testemunho que nós temos da história da comunidade cristã, que faz essa referência à Eucaristia. Este texto é mais antigo que o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Valeria a pena a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, até 26. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que Jesus foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui está esta passagem que vai inspirar a nossa resposta à palavra eis o mistério da fé. Então, a partir daqui, como nós temos o texto mais antigo do Novo Testamento, e é no ano 50, quando Paulo redigiu essa primeira carta aos Coríntios. E ela traz, na questão da liturgia da Eucaristia, e mostrando que a Eucaristia é uma realidade sagrada, não é um símbolo, como eu já falei nos comentários sobre a Eucaristia, nem uma leitura simbólica, mas é uma realidade da presença real de Jesus. Por quê? Porque mais adiante, no versículo 27, São Paulo fala assim: todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, quer dizer, discernir que ali está a presença de Jesus, o corpo de Jesus, come e bebe a própria condenação. Então, aqui está essa passagem fundamental para entendermos esse texto que vem depois da palavra mistério da fé, que termina com a parte, da segunda parte, onde Jesus, então, apresenta o vinho, e naquele vinho diz: este é o cálice do meu sangue, da nova aliança, o cálice do meu sangue,
que é dado por vós. Então, diante desse texto, nós vemos que, tanto na tradição da liturgia romana, na liturgia latina, tanto na primeira oração eucarística, quanto da segunda oração eucarística, a terceira e a quarta, após do presidente da celebração, aqui age o presidente da celebração, porque quando aquele que preside começa a falar as palavras, tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Depois ele diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E diz, fazei isto em memória de mim. Aqui, a voz é do sacerdote, a presença do presbítero, sacerdote, mas ali quem fala é Jesus, porque Jesus que é o autor do sacramento. Então ali o padre, ele é instrumento do Cristo que naquele momento age sobre o pão e o vinho. Então, a partir do momento dessa palavra, desse segundo momento, onde Jesus fala, tomai todos e bebei, vem a questão do mistério da fé. E aí a comunidade responde. Então, a oração eucarística primeira, a oração eucarística segunda, a oração eucarística terceira e quarta, nós temos 3 possibilidades de aclamações. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Também existe a aclamação. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Todas essas fazem ressonância ao texto paulino, né, que nós encontramos. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Isto é, até que ele venha, aí vem a súplica da comunidade. Vem, Senhor Jesus. Aquele que vem através da súplica da comunidade, daquele que virá e que já se faz presente através do pão e do vinho. E naquele momento, ao celebrar a Eucaristia, estamos anunciando, né, a morte do Senhor e proclamando a sua ressurreição, né? Então, anunciando a morte do Senhor, de São Paulo, até que ele venha, ele virá, ressuscita sob os céus e virá, né, para julgar vivos e mortos. Mas existe também uma outra aclamação no caso aqui, pós a consagração, que diz, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz da ressurreição. Aqui já não é bíblica, mas é uma aclamação litúrgica que se faz. Já a oração quinta, ela traz um outro tipo de aclamação. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Aqui também dentro do contexto de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, né? Porque a celebração da Eucaristia coloca a realidade da participação da comunidade no momento da entrega de Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo ela está aberta à realidade daquilo que ainda virá, que é o banquete celeste no reino eterno. Então nós recordamos a paixão de Jesus, mas também estamos na expectativa da sua volta, né? É a realidade presente, mas na expectativa da vinda. Logo depois,
Nós temos aqui, né, outras anáforas, aliás, pós-anáfora, que no caso ali, a partir do momento em que se fala esta aclamação da parte da comunidade, a anáfora de São João Crisóstomo não é a comunidade que aclama, mas é o próprio sacerdote que fala, né, esta aclamação. Então, o sacerdote diz: fazei isto em meu memorial. Isso aqui é a anáfora de São João Crisóstomo. E o próprio sacerdote que diz: pois toda vez que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte e confessais minha ressurreição até que eu venha. Então, dentro da tradição litúrgica de São João Crisóstomo oriental, esta aclamação, que no rito latino é feito pela comunidade, no rito oriental é feito pelo próprio sacerdote, né? Então, não é a comunidade que professa, mas é o próprio sacerdote em continuidade à narrativa da consagração, da missa, e ao mesmo tempo a narrativa de exposição, de explicação daquilo que está sendo feito, né? Também nós temos uma anáfora ocidental de Milão, anáfora ambrosiana. Dentro da anáfora ambrosiana, né, também é o sacerdote que diz, não a comunidade. Então, a anáfora tem aquela parte: tomai e bebei dele todos, este é o cálice do meu sangue, para a nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Aí o próprio presidente diz: deu-lhes também esta ordem. Então, aqui: toda vez que fizerdes isto, faloeis em memória de mim. Pregareis minha morte, anunciareis minha ressurreição, esperareis com firme confiança meu retorno, até que de novo venha de vós do céu. Então aqui nós já temos essa aclamação que não faz parte integrante da anáfora, mas não é uma resposta da comunidade, na tradição da liturgia ambrosiana. Na liturgia de São Marcos, também segue o mesmo esquema, né? Quando, após o sacerdote fazer a consagração, né, Cristo age na voz do sacerdote, essa consagração do vinho se transforma em sangue, ele diz, no próprio texto: fazei isto em meu memorial, no missal deles. E o próprio sacerdote continua: pois toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais minha morte e confessais minha ressurreição e ascensão até que eu venha. Então faz parte da narrativa do sacerdote, que vai falar através de um mandamento de Cristo, né? Então essa realidade pertence, então, ao sacerdote e não à comunidade. Então, a liturgia latina, ela traz essa distinção de que, enquanto algumas liturgias, vamos supor, nós vimos São João Crisóstomo, São Marcos, orientais, e a ocidental, a de Milão, né? Todas que é ocidental, e as outras são orientais, desculpa, São João Crisóstomo, São Marcos orientais, elas trazem, dentro do próprio texto da consagração, é o próprio sacerdote que diz, né, esta aclamação, que no fundo parte de uma ordem de Cristo para celebrar.
Mas dentro da liturgia romana, não. Esta aclamação após o mistério da fé é feita pela comunidade. Então nós temos 4 possibilidades. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Em referência à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ou Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. E a quarta está na oração eucarística quinta. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Então, a comunidade participa deste momento eucarístico, fazendo a sua aclamação, lembrando as palavras de Jesus, né? Não literais, mas presente a questão de que Jesus fala, celebrando a Eucaristia, né? Se faz presente a própria realidade do Cristo, a sua paixão, né? Se faz referência à sua ressurreição, que não está no texto, né? Da primeira carta aos Coríntios, mas subentende, inclusive, a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos, porque aquele que sobe aos céus é aquele que volta. Então aqui está todo esse mistério, né, onde a própria comunidade, no rito latino, participa deste momento, aclamando e lembrando as palavras de Jesus, uma aclamação para lembrar as palavras de Jesus sobre o mistério que está sendo celebrado. E o mistério da Eucaristia traz, então, a resposta, né, da comunidade, que tem consciência de que ela está celebrando essa morte de Jesus, está celebrando a ressurreição de Jesus, está suplicando para que esse Jesus venha, se realize, esteja presente. Essa tensão é muito presente numa palavra, uma palavra que algumas pessoas usam, Maranatá. Nós devemos de ver o seguinte, nos textos antigos, quando eles eram escritos, não se separavam as palavras, era tudo unido. Como nós separamos as palavras, naquele tempo não era tudo unido, tinha que aproveitar o máximo material, porque era muito caro, né? Então, eles tinham que aproveitar o máximo do papiro, o pergaminho, né, para poder, então, transmitir a mensagem. Diante disto, né, eles, então, uniam as palavras, não se separavam. Quando você pega essa palavra Maranatá, você poderia ler de duas formas. Você podia ler Maranatá ou Maranatá, porque as palavras eram juntas. Se você lesse Maranatá, o verbo aqui está a língua que Jesus falava, a língua corriqueira, a língua do dia a dia, da contexto de Jesus, o aramaico. O hebraico era a língua religiosa que se falava nas sinagogas. Nesse contexto, quando você lê Maranatá, está no presente indicativo. Significa, o Senhor vem, é a certeza. Nós estamos celebrando a sua morte, quer dizer, uma certeza da realidade que nós temos como fé. Ele morreu, né? E continua atualizando essa realidade redentora em cada celebração da Eucaristia. É uma certeza. A Igreja caminha entre a certeza dada pela fé, sustentada pela fé. A fé que foi deixada pelos apóstolos. No segundo momento, você também pode ler
Maranatá. Aí o caso está no imperativo. E seria vem, Senhor. É a súplica para que o Senhor venha. Então, a igreja é constituída através desses dois momentos, entre a certeza e a esperança. E, na certeza, a súplica para que aquilo que se espera se realize na história com a presença de Jesus. Também a Eucaristia mantém essa tensão. Nós celebramos a certeza daquilo que cremos, na esperança da realização plena daquilo que esperamos no fim dos tempos, com a vinda de Cristo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.